E o motivo que fez o Goku ter essa atitude de colocar o Gohan começou lá atrás, no início da saga dos androides. Quando? Quando o Trunks se retornou ao passado para contar o que aconteceu lá no futuro. E no futuro a gente ficou sabendo que após a morte do Goku com o vírus do coração, acabou que todos os Guerreiros Z foram mortos, inclusive o Gohan, após 13 anos de combate contra os androides. E isso também quase aconteceu no presente, porque quando o Goku estava lutando com o Android 19, acabou que aconteceu a mesmíssima coisa. Ele teve o ataque do vírus do coração e os Guerreiros Z tiveram que lutar sozinhos contra os androides. 19 e 20 foi tranquilo, o problema foi o 17 e 18 e também o 16, que acabou sendo despertado também no presente. E eles só não foram mortos porque os androides do presente não tinham essa motivação de assassinar os Guerreiros Z, eles queriam só o Goku. E também teve um monte de situações que eu citei nesse vídeo aqui, beleza? Mas enfim, então o Goku, após acordar desse vírus, ele sentiu que tinha a necessidade de quê? De que ele tinha que treinar todos os guerreiros que fossem capazes de lutar com os androides. Isso era Gohan, Vegeta e o próprio Trunks. Por quê? Porque se lá no futuro, com a morte dele, tudo deu errado, ele pensou, bom, eu preciso preparar uma equipe, preciso preparar alguém para tomar o meu posto caso eu não esteja mais aqui, caso aconteça alguma coisa comigo futuramente. E galera, isso encaixa perfeitamente com o que foi, como o Goku conduziu ali, né, a Saga Cell a partir do momento que ele acorda do vírus do coração. E o principal personagem que ele pegou ali, né, para tomar essa dianteira, sabendo do que o Gohan fez lá no futuro, foi o próprio Gohan. Ele levou o Gohan com ele para a sala do tempo justamente por causa disso, galera, porque o Goku ele não queria que aquele futuro se repetisse novamente no presente, sem a sua presença. Para mim isso é muito claro, você vê isso, o Goku querendo levar o Gohan para a sala do tempo. E lá no início do treinamento, antes de começar ainda, ele cita que queria que o Gohan o superasse nesse treinamento. O objetivo do Goku claro, era ter um parceiro de treino, que era um Gohan mais forte, e ao mesmo tempo fazer com que o Gohan superasse os seus poderes ainda nesse treinamento. E depois de quase um ano treinando na sala do tempo, o Goku teve a certeza de que esses poderes do Gohan, né, ocultos do Gohan, seria mais do que suficiente para derrotar o Cell perfeito. E ele estava totalmente certo nessa questão, de que os poderes do Gohan, ele conseguiu entender que aqueles poderes que o Gohan alcançou dentro da sala do tempo era mais do que suficiente para derrotar o Cell. Eu tô falando do poder oculto do Gohan já no Super Saiyajin 2, tá, galera? E por mais que aquela cena filler que a gente vê lá no anime, onde o Gohan se transforma no Super Saiyajin 2, meio que parcialmente contra o Goku, seja uma cena somente do anime, o Goku não teria essa certeza que o Gohan derrotaria o Cell sem ter visto alguma coisa. É claro, no mangá a gente não vê, mas durante esse quase um ano de treinamento, o Goku deve ter visto alguma coisa do tipo que fazia ele ter essa certeza, senão ele não ficaria tão tranquilo, né, quanto ele ficou durante aqueles 10 dias e também quando for lutar contra o Cell. O plano já estava todo esquematizado. Agora você pega tudo isso que eu falei sobre o Goku e o Gohan dentro da sala do tempo e junta com o entendimento que o Goku teve do monstro Cell. Como assim, Rafael? Bom, o Goku ficou sabendo, a partir do momento que ele saiu da sala do tempo, que o Cell permitiu que os Guerreiros Z treinassem durante 10 fucking dias, galera. Foram 10 dias que o Cell deu para eles se aperfeiçoarem. Então o Goku entendeu o seguinte, ele entendeu que o Cell buscava um desafio, o Cell buscava se divertir numa boa luta e não apenas destruir a Terra. Ele só faria isso, é claro, se ele derrotasse todos os Guerreiros Z. E isso, é claro, o Goku se enxergou dentro do Cell. Pô, se o Cell é que nem eu, se ele gosta de desafiar guerreiros mais poderosos para ficar cada vez mais perfeito, é o prato cheio pro Goku introduzir esse plano dele, né, de colocar o Gohan para lutar com o monstro. Bom, agora a gente chegou no momento, para mim, que é mais importante desse vídeo aqui referente ao Goku. Por quê? Porque quando ele começa a lutar com o Cell, ali tem 3 objetivos rolando ao mesmo tempo. O primeiro objetivo inicial do Goku era o quê? Era fazer com que o Gohan conseguisse ler, entender ali, né, os movimentos do monstro na luta contra ele. Tipo, o Goku lutou com o Cell, pro Gohan assistir lá tranquilamente, e quando ele fosse lutar contra o Cell, ele sabia o que o Cell ia fazer durante o combate, os movimentos do monstro. Esse é o primeiro. O segundo objetivo do Goku era também liquidar o monstro. Por quê? Porque a gente vê quando o Goku dá aquele Kamehameha com o teletransporte, ele não queria ele amaciar a carne pro Gohan, ele queria acabar com o monstro de uma vez por todas. Tanto é que após aquele ataque que ele teve com o Cell, ele praticamente ficou esgotado. Ele só conseguiu dar aqueles golpes de energia
muito parecido com o golpe do Vegeta, e acabou o Goku ali. E por isso que ele acabou se rendendo após esse ataque. E o terceiro objetivo do Goku também era se divertir, porque o Goku gosta de lutar, galera, a gente sabe disso. Por isso, galera, que o Goku do Z é um grande personagem em desenvolvimento, super desenvolvido. Por isso que o pessoal critica muito o Goku do Super, porque esse Goku aqui do Z era genial, galera, era fantástico. Ele conseguiu unir ali, né, 3 situações em uma só, que eu citei aqui agora. Ele queria derrotar o monstro, ele queria fazer com que o Gohan entendesse o movimento do monstro, e ao mesmo tempo, ele usou isso para se divertir lutando. Ele não só lutou por lutar, ele lutava por algum objetivo, por alguma motivação. Tinha um contexto além do confronto em si, além da diversão do Goku em si. E que para isso, ele abriu mão até mesmo de um confronto até o final contra o Cell. Claro, ele foi até o final e o Cell não. Então ele abre mão disso daí, de derrotar o Cell, justamente por quê? Porque ele sabia que ele não podia fazer isso, ele fez de tudo na Sala do Tempo, a gente vê isso no mangá, que ele fez de tudo para superar os poderes do Super Saiyajin, ele conseguiu do Super Saiyajin comum, mas não conseguiu chegar ao nível 2, né, que é o nível que o Gohan chegou para derrotar o Cell no meio da saga. Ele abriu mão disso tudo, desse orgulho de guerreiro que ele tem, para colocar o filho dele para lutar. E aí começou a merda toda. Por quê? Porque muitos entenderam... Ah, o Goku botou o filho pra lutar com o monstro, ele que tinha que derrotar. Galera, não tinha possibilidade do Goku derrotar o Cell, que não estava lutando a sério com ele. Ele desceu o nível para a luta ficar emocionante, e ficou muito emocionante de fato. Mas enfim, e a partir que o Goku bota o Gohan para lutar, a gente tem ali já um atrito entre o Goku e o Piccolo. Todo mundo fica espantado, e o Piccolo fala que o Gohan não conseguiria derrotar. O Piccolo não tinha essa confiança que o Goku tinha no Gohan. Mas por que o Piccolo não tinha confiança e o Goku tinha? Galera, muito simples. O Goku passou quase 1 ano com seu filho na Sala do Tempo. Lembra que eu falei isso lá no começo do vídeo? Então, esse tempo que o Goku passou com o Gohan deu para ele entender até onde o seu filho poderia chegar, e além disso ainda, porque ele não tinha conhecimento de todo o potencial que o Gohan tinha, né, ao se transformar em Super Saiyajin 2. Mas ele tinha certeza de que esse poder seria mais do que suficiente para derrotar o monstro. O Piccolo não teve essa convivência. Tanto é que o Piccolo fica espantado quando o Gohan responde que conseguiu acompanhar a luta do Goku contra o Cell tranquilamente. O Piccolo se espanta. É verdade, Gohan, isso? E o Gohan fala que sim. Então você entende que o Goku, até que então, ele estava certo. O Piccolo, ele não sabia. Pro Piccolo, galera, o Gohan era aquele menininho, aquele garotinho ainda, que ele treinou lá no começo da saga dos Saiyajins e que ele levou para o confronto contra os Saiyajins, contra o Vegeta e contra o Nappa. O Piccolo via o Gohan dessa forma, como aquele pupilo, como aquele personagem, como aquele garotinho que ele tinha que proteger o tempo todo. Já o Goku, ele via o Gohan, a partir do momento da saga Cell que ele treina o Gohan, ele vê com outros olhos. Ele vê o Gohan que é mais forte do que ele, e ele vê que esse Gohan era mais do que o suficiente para poder derrotar o Cell. Então até aqui, galera, a gente vê um Goku que acreditou no poder do seu filho, no potencial do seu filho, desde antes de começar o treinamento, e no término do treinamento ele entendeu que tudo aquilo que ele acreditava se tornou realidade, porque ele viu, né, que o Gohan o superou antes mesmo de chegar ao nível de Super Saiyajin 2. Só que mesmo o Goku preparando todo esse ambiente, todo esse plano, esquematizando para o Gohan derrotar o Cell, quando chegou na hora do vamos ver, o Gohan não quis lutar com o Cell. E aí surge uma outra polêmica entre os fãs de Dragon Ball, naqueles que acreditam que isso não fazia sentido com o personagem do Gohan, e aqueles outros que entendem que sim, que o Gohan nunca gostou de lutar. Mas vamos lá, essa parte aqui é bem interessante porque isso faz o personagem ser diferente, mas não é bem assim quanto a galera pensa, na minha opinião, é claro. Porque o Gohan, galera, ele sempre agiu por necessidade. O que é necessidade, Rafael? Quando ele via, de fato, alguém em perigo. Isso aconteceu lá contra o Raditz, quando o Goku estava em perigo. Ele saiu, explodiu para cima do Raditz. Isso aconteceu também na saga do Saiyajin, lá contra o Vegeta, contra o Nappa, contra o Freeza 2 vezes. Então a gente vê esse Gohan agindo dessa forma. Ele age por impulso. Lá contra o Dodora também, a gente viu ele partindo para cima do Dodora, quando o Dodora ia matar o Dendê. Só que tem um detalhe. Esse Gohan, quando o Goku bota ele para lutar com o Cell, ele não tinha presenciado isso. Por mais que a gente tinha ali um Cell, o Gohan sabia que o Cell era um ser maligno, era um ser que estava disposto
a destruir a Terra, o Gohan não tinha ali, né, aquele gatilho, digamos assim, né, para poder despertar os seus poderes ocultos. Se o Cell matasse o Goku ali, né, ou se o Cell tivesse prestes a matar o Goku, eu duvido, galera. Eu duvido que o Gohan ia ficar ali pensando em lutar e não lutar. Ele ia partir para cima do Cell com tudo. E para mim, esse seria o plano mais perfeito para o Gohan despertar os seus poderes ocultos e assim lutar contra o Cell, de uma forma, tipo, mais natural, digamos assim. Só que o Goku, ele preferiu pegar o Gohan e colocá-lo para lutar. E para mim, é aí que tá o erro. Por quê? Porque o Gohan nunca funcionou dessa maneira. Aquele Gohan, não. Ele nunca lutou ali, né? Tipo, eu quero lutar com o personagem. Então, assim, o Goku errou muito nesse motivo. Pra mim, não, galera. Não errou muito nesse motivo. Ele só errou, pra mim, o time de não entender essa situação sobre o Gohan. Porque, como eu disse aqui agora, o Gohan precisava de um gatilho. Assim como a transformação Super Saiyajin precisa de um gatilho para poder acontecer, o Gohan é a mesmíssima coisa. O poder oculto do Gohan funcionava exatamente dessa maneira. E isso aconteceu na própria saga Cell, quando o Cell acaba ali destruindo, né? Acaba matando ali o Android 16. Eu gosto muito do discurso do Android 16, ele é muito inspirador ali, né? Tanto pro Gohan quanto pra gente. Mas, galera, se o Cell não mata o Android 16, se ele não pisa na cabeça do 16, o Gohan não se transformaria, tá, galera? Na minha opinião, não. A transformação só aconteceu porque o Cell foi lá, ó. O pisão do Cell na cabeça do Android 16 foi a cereja do bolo. O discurso foi bacana, foi maneiro, foi um inspirador. Foi, mas se o Cell não matasse o 16, o Gohan não se transformaria. Quando o Cell pisa ali, o Gohan entende o seguinte: isso também pode acontecer com os meus amigos, com meu pai, com o Piccolo, enfim, com todo mundo. E o Gohan entendeu que aquilo ali era a hora, né? Era o senso de urgência necessário para que ele explodisse a sua fúria. E como eu falei, foi isso que aconteceu com o Gohan durante toda a sua história em Dragon Ball Z. Mas, Rafael, afinal de contas, você está enrolando demais. Quem estava certo, Goku ou Piccolo? Bom, galera, se a gente pensar no ponto de vista de cada um, do Piccolo, do Goku e também do Gohan, na minha opinião, ninguém estava certo ou estava errado, galera. O que aconteceu ali, na minha opinião, foi um erro de entendimento entre os próprios personagens. Por quê? Se você pega no ponto de vista do Goku, ele preparou todo um ambiente para no final o Gohan não querer lutar. Mas o Goku ele foi motivado por um Gohan que queria derrotar o Cell. Mas Rafael, aconteceu muitos fillers no anime. Aconteceu, mas no mangá, a gente tem cena do mangá do Gohan treinando pra valer, galera. E ele afirma, quando o Goku ativa aquele modo Dai Sandankai, ele fala pro Goku: pai, com esse poder, nós vamos derrotar o Cell, nós conseguiremos derrotar o Cell. Ele se coloca nesse balaio, galera. Ele queria derrotar o Cell treinando com o Goku na sala do tempo, e isso tá no mangá. Pode até passar despercebido, porque é uma cena rapidinha, mas tá no mangá. O Gohan tava treinando forte, sozinho lá, enquanto o Goku pensava no modo de superar os poderes do Super Saiyajin, e depois, quando o Gohan vê o Goku ativando o modo Dai Sandankai, ele vai lá e confirma: com esse poder, nós vamos derrotar o Cell. Isso é bem claro pra mim. Por mais que tenha só essa cena, isso quer passar pra gente que o Gohan também tinha essa vontade de derrotar o Cell, porque era um ser maligno. Então o Goku, ele se motivou em colocar o Gohan pra lutar e deu essa motivação pro Gohan derrotar o Cell, sabendo que o Gohan pensaria de que se ele fizesse isso, eles teriam ali, né, a paz mundial, e o Gohan finalmente poderia fazer o que ele sempre quis fazer, que é estudar e se tornar um grande pesquisador. Então esse era o pensamento do Goku. E pensando pelo ponto de vista do Piccolo, como eu citei aqui no vídeo, o Piccolo sempre viu o Gohan como alguém que ele deveria proteger, como aquele garotinho que não tinha força suficiente para lutar sozinho ou até mesmo para lutar com um ser mais poderoso. Então o Piccolo viu o Gohan como aquele Gohan da saga dos Saiyajins, como aquele Gohan da saga Freeza, onde ele chegou lá para lutar com o Freeza na segunda forma. Então o Piccolo enxergava daquela forma porque o Piccolo, galera, ele não presenciou os 11 meses do Gohan, do treinamento do Gohan na sala do tempo. Quem presenciou foi o Goku. Então é muito natural o Piccolo pensar dessa forma e o Goku não. Porque o Goku presenciou essa evolução do seu filho. Nenhum Guerreiro Z acreditava que o Gohan tinha superado o Goku até o Gohan ativar o seu poder de Super Saiyajin Full Power lá contra o Cell. Então você entende que por eles não terem presenciado o treinamento do Gohan, é por isso que eles duvidavam disso, porque o Gohan era o Saiyajin mais fraco que existia até aquele momento, até antes de treinar com o Goku na sala do tempo. Então isso é natural, pensar dessa forma. O Piccolo não estava errado pensando desse jeito. E, partindo do ponto de vista do Gohan,
a mesmíssima coisa, como citei. Ele só lutava, ele só partia para cima, ele só ativava os seus poderes ocultos no momento de urgência. E isso se confirmou quando o Cell pisa na cabeça do 16. O Gohan ativa os seus poderes ocultos. Então, faltou entendimento, na minha opinião, entre os três personagens para que isso acontecesse com maestria. Mas o mais interessante é que a própria obra comprova isso que eu estou falando aqui agora e mostra para esses três personagens que eles não estavam totalmente certos e nem totalmente errados. Por quê? Porque, por exemplo, o Goku, ele passou a entender que o Gohan não pensava igual a ele. Ele achou isso na sala do tempo, mas depois que ele tomou aquele esporro do Piccolo, ele entendeu isso, que o Gohan não tinha esse pensamento, esse espírito de luta igual ao dele. E o próprio Piccolo também, que deu esse esporro no Goku, ele passou a entender lá na frente, após ver o Gohan se transformando em Super Saiyajin 2, que o Goku também estava certo, que ele tinha aquele potencial máximo para poder derrotar o monstro. E o Goku o tempo todo batia nessa tecla desde que saiu da sala do tempo. Então, nesse momento, o Piccolo entendeu que o Goku não estava totalmente errado em colocar o Gohan para lutar com o Cell. E por último, e não menos importante, o próprio Gohan, que passou a entender que nem todas as pessoas são convencidas com palavras. Ele tem que agir, ele tem que usar os seus poderes ocultos, querendo ou não, para proteger o que é mais importante para ele, que no caso era a Terra e também seus entes queridos. Então, galera, todo mundo, no final das contas, acabou aprendendo uma lição e entendendo que eles não estavam totalmente certos e nem totalmente errados.